Fala, Pitaqueiro, fala, Pitaqueira. O Sociedade Futebol e Pitaco voltou. Ficamos alguns meses aí fora por questões de agenda, né? Minha e do Vinícius. Do Vinícius, principalmente, ficou mais enroscado aí. Não conseguimos combinar direitinho, acabamos ficando fora aí. Mas estamos de volta. Já era para a gente ter voltado antes da Copa começar, mas a ideia agora é de fato retomar, até pensando na temporada 2023 do futebol no Brasil. Então, eu sou Bruno Félix, estamos de volta, Vinícius Alexis, vamos falar desse início de rodada 3 na Copa do Mundo, grupos A e B. Eu tenho novos amigos aqui. Tem um gato no seu ombro, tem um gato em cima da sua cabeça, em cima do bagulho azul aí atrás de você. Os gatos estão dominando a sua casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix. E a todo mundo que nos acompanha aqui no SFP, o Cidade Futebol e Pitaco. Sim, ele está de volta, a gente espera que definitivamente que as agendas continuem batendo, que as coisas deem certo. A gente tem vários planos e ideias. Nós temos um momento de execução. A gente tem boas ideias, a gente só não consegue executá-las com a velocidade que a gente precisaria, né? Mas as coisas acontecem de modo geral. Então é isso aí. Vamos falar de Copa do Mundo, Bruno Félix. Copa do Mundo, Copa do Mundo. Vamos falar então dessa rodada 3, abertura da última rodada da fase de grupos. Temos, lembrando que os jogos do mesmo grupo acontecem no mesmo horário, né? Então, ao meio-dia, Equador e Senegal, Holanda e Catar. E no grupo B, no grupo A, no grupo B, às 16 horas, Irã, Estados Unidos, País de Gales e Inglaterra. Vinícius Alexis, vamos colocar. Você não conseguiu compartilhar, né? Deu um probleminha aí, né? Deu erro. Essa questão técnica é outra que a gente precisa arrumar, né? Então, mas no grupo A nós temos a Holanda com 4 pontos, a Holanda empatada com o Equador. Eles estão totalmente empatados, número de gols marcados, sofridos, saldo de gols. Senegal tem 3 pontos e Catar já está fora, tem 0, não pode alcançar nem Holanda nem Equador. Equador e Senegal, dá para dizer que é o jogo mais difícil aí para ambos, já que é um confronto direto. Então vamos falar um pouquinho desse jogo, Vini. Palpites aí, vamos falar de palpites para placar, para vencedor, enfim. Agora foi aí, ó. Agora foi. Temos mataria com os jogos da rodada. Lembrando que o Ener Valencia, atacante da seleção equatoriana, que é um dos principais, talvez o principal jogador hoje, autor aí de gol contra o Catar, autor de gol contra a Holanda. Ele teve uma torção no joelho, não teve problema de ligamento, mas ele ainda, pelo menos até agora, lendo algumas notícias, ainda é dado aí como dúvida para essa partida decisiva. Então, já vamos falar de placar, Vini. O que você acha que dá em Holanda e Catar, Equador e Senegal? Placar, Acho que não só vencedor. a análise de Holanda e Catar é uma análise mais simples. A Holanda é muito favorita. A Holanda deve vencer o jogo e vencer bem. Eu acho que o Catar é a pior seleção da Copa. Ali, talvez a Holanda da Costa Rica, né? Mas a Costa Rica conseguiu vencer um jogo, né? Com um chute no gol em 2 jogos, a Costa Rica venceu o Japão de uma maneira meio bizarra, assim. Mas eu acredito muito que a Holanda vai vencer bem ali, pelo menos 2 gols de diferença, tranquilidade. Equador e Senegal é um jogo muito igual. Primeiro porque o Senegal teve o seu principal jogador cortado. E a gente viu que o Senegal defendeu-se bem contra a Holanda, criou oportunidades, mas faltava um cara diferente. O Qatar não é parâmetro, mas no final das contas, eu aposto que o Senegal vence o jogo. Assim. Talvez seja um pouco de torcida por seleções africanas, talvez tenha uma tendência, talvez. Mas eu acho que o Senegal é uma seleção mais equilibrada. O Equador fez uma boa eliminatória, mas tem uma dependência do Ener Valencia que, mesmo se for para o jogo, não estará 100%. Né? E aí vai jogar contra zagueiros de primeiríssimo nível, como o Koulibaly, zagueiro do Chelsea. Então, se não tiver 100%, vai ter muita dificuldade o atacante equatoriano. Minha aposta é que Senegal passará de fase e chegará nas oitavas de final, Bruno Félix.
Eu tendo a gostar e a torcer para Senegal e Gana, são duas seleções que eu gosto. Além de Camarões, que não vai, né? Mas a minha aposta e minha torcida geralmente tende para seleções sul-americanas. O meu palpite é 2-1 Equador e 2-0 para a seleção da Holanda. Então, vitórias de Holanda e Equador, com provavelmente até pelos confrontos, pela dificuldade dos confrontos, Holanda provavelmente passando em primeiro. Vou ficar surpreso se o Equador acabar passando em primeiro, exatamente pelo confronto que tem contra Senegal e a Holanda contra a fraca seleção Qatari. Então, 2-0 Holanda para mim, 2-1 Equador. Você já falou o seu placar, né? Placar eu não falei, não. Qual é o seu palpite? Meus palpites: 2-1 para Senegal e 3-0 para Holanda. Então, amanhã veremos quem vai acertar. Lembrando que esse vídeo está indo ao ar agora na terça-feira, dia 29, pela manhã, bem cedo, mas foi gravado tarde da noite da segunda-feira, até por isso as caras de cansados, principalmente do Sim. Vinícius, que tá aí com a cara de acabado com essa. E eu não consigo esconder minha cara de sono, cara. É muito bizarro isso. Você tá com a camisa do Manchester City, é isso? Sim. Em homenagem a Kevin De Bruyne, que claramente não queria estar no Catar, né? Não tem ninguém jogando a Copa do Mundo com mais má vontade do que Kevin De Bruyne. ele soltou que eles não ganhariam porque eles estão velhos, né? Velho na defesa, disse que não sabe por que ele ganhou o prêmio de melhor jogador na primeira partida. A Bélgica está jogando muito mal, mas acho que vai passar de fase. Eu acho que eu não tenho muita segurança que vence a Croácia, mas esse jogo esse grupo não é para o vídeo de hoje, então vamos lá. A gente acha que Holanda eu acho que vencem Holanda e Equador, o Vini, Senegal e Holanda. Para mim, Holanda 2, Qatar 0, Equador 2, Senegal 1 para o Vini, Senegal 2, Equador 1, Holanda 3, Isso. Qatar 0, Holanda passando em Lembrando que o primeiro, acho que Equador, isso por ter conseguido um empate com a Holanda, joga pelo empate, né? Para Senegal, para azar, Senegal precisa vencer o jogo. Simples assim. precisa vencer. O que é consenso, Holanda em primeiro, Equador em segundo. Ener Valencia sempre estivesse 100%, daria até para fazer uma aposta aí com um golzinho do Ener Valencia. Então você que vai para uma aposta aí nas casas de aposta com tentando placar, tentando número de gols, né? Você pode colocar aí mais de 1,5. Talvez no da Holanda até mais de 2,5, apesar de o meu palpite ser 2-0 para a Holanda. Se você vai naquele bolão simples, só quem vence, quem passa, Holanda, Equador. Holanda em primeiro, Equador em segundo é a probabilidade. Jogos das 16, então, grupo B, que exatamente essa junção grupo A e B vão formar os jogos de oitavas de final, né? Então, primeiro do A, segundo do B, segundo do A, primeiro do B, se desenhando um Equador e Inglaterra que disputaram oitavas de final de 2002. A Inglaterra venceu por 1-0, um jogo meio polêmico, depois perdeu para o Brasil nas quartas, né? 2-1. E se desenhando, se o Equador passar em segundo, caso contrário, O Equador Senegal não e vai passar, Bruno Inglaterra. Félix. Senegal vai ganhando o jogo. Por isso que eu falei, caso contrário, Senegal e provavelmente Inglaterra nas oitavas. Irã e Estados Unidos, País de Gales e Inglaterra. Vou começar com esse jogo. Eu ia fazer uma piada infame, esse jogo entre Irã e Estados Unidos, né? Um Jogo jogo xadrez verbal. digamos que é um confronto que transcende o Muito. futebol, né? Vai para a geopolítica. Você viu a coletiva dos Estados Unidos hoje? Você Não viu a vi hoje. notícia dos repórteres iranianos fazendo perguntas políticas para os jogadores dos Estados Unidos? Os caras A estavam lá para tendência. defender o regime de maneira feroz, cara. Impressionante. Bruno A Félix. seleção do Irã no jogo contra o País de Gales, lembrando que não canta o hino como um protesto, né? Problemas sérios acontecendo no Irã, depois da morte, né,
de uma mulher, né? Isso. Pela polícia do Alguns regime, pela protestos polícia que fiscaliza os costumes. pela polícia. É, é muito bom isso, né? De polícia que fiscaliza costume. É, É o famoso é absurdo. fiscal, né? É o famoso Mas, fiscal. Bom, mas falando de campo e bola, e óbvio que esse jogo é muito mais do que campo e bola, e toda essa questão geopolítica vai ser fundamental para o jogo, porque vai ser um jogo que tem uma tendência a ser violento, a ser pegado. Vale muito, não só pela vaga nas quartas de final, mas vale muito por todo esse contexto. Mas a minha grande aposta desde o começo é que o Irã passaria nessa chave. Todos os bolões que eu fiz e todas as simulações que eu fiz, sempre passou a Inglaterra em primeira e o Irã em segundo. E o Irã, para sair em segundo, ele só precisa basicamente não perder para os Estados Unidos. Porque eu um duvido que o País de empate Gales serve, né? vença a Inglaterra. Tem um Então o Irã tem jogador uma aposta muito muito importante e muito confortável. interessante, que é o Taremi. Sim, e vamos combinar, né? Que o time dos Estados Unidos também não joga bola de nada, de nada, de nada, né? Fez um jogo Não, muito não. pobre contra a Inglaterra, foi bem no primeiro Apesar de ter tempo feito contra a até que um Gales, bom mas fez um primeiro segundo tempo. tempo horroroso. Então, para mim, o Irã vai ser segundo lugar nessa chave, viu, Bruno Fênix? O Taremi, que se tem noticiado o interesse se tem noticiado o interesse da Lazio no Taremi, bom atacante. Bom, palpite para placar. Para mim, Irã e Estados Unidos empatam 1-1, o que é o suficiente para o Irã passar, com 4 pontos na segunda colocação, e vai deixar o País de Gales em último, porque meu palpite é Inglaterra 2-1 diante da seleção do País de Gales. Eu acho que o Irã vence e 1-0 ali, básico, jogo de poucos gols. Ali, vitória do Irã, menos de 2,5 gols é bem provável. Ou se você consegue colocar Irã um empate para ser um pouco mais conservador. E acho que a Inglaterra vence, talvez um 2-0, um 3-0. O time da Inglaterra foi bem contra o Irã, mas foi muito mal contra os Estados Unidos. Mas Gales é um país horroroso. Gales é um país que depende de um ex-jogador na atividade chamado Gareth Bale, né? O cara que está mais preocupado em jogar golfe do que pensando em futebol. E mesmo assim, ele é a grande Foi esperança, campeão, foi campeão na Major League Soccer, né? Ganhou com fazendo Los gol no Angeles último minuto, FC. levando a disputa para os pênaltis. Eu sei, tem estrela, mas não dá assim. Mas não dá para comparar É um futebol de alto o nível de nível que dificuldade das ligas. Gales não joga. Mas é também, de novo, um confronto, tem muita rivalidade política envolvida. Gales faz parte do Reino Unido. Então, se fossem Jogos Olímpicos, talvez eles competissem todos como Reino Unido, né? Mas na Copa do Mundo, cada federação é diferente uma da outra. Então, você tem a oportunidade da Inglaterra enfrentar o país de Gales num jogo que deveria ser muito legal, Bruno Félix. Mas tá com uma carinha de ser um jogo meio modorrento, de uma Inglaterra que não quer nada com nada. Vai ser um jogo que talvez decepcione algumas pessoas. Assim, talvez a Inglaterra, de novo, mostre menos do que poderia, como já mostrou contra os Estados Unidos. Bom, então é isso. Palpites aí de grupos A e B. Para o grupo B, então, para mim, empate entre Irã e Estados Unidos. Vini já acredita numa vitória simples ali, 1-0, mas jogo com poucos gols. Inglaterra vencendo Gales, e aí dessa forma teríamos, como nós falamos aí, nas oitavas, Inglaterra e Equador, ou Inglaterra e Senegal, com Irã, provavelmente Irã e Holanda no outro jogo de oitavas de final, e eu não duvido nada que o Irã engrosse o caldo da Holanda, que também tem um conjunto bem mais ou menos, né? Não Sem problemas, empolgou sem problemas. até agora, como a Bélgica, é outra seleção que não tem empolgado. E para Então, quem tá Vini, vendo, Bruno é Félix, isso. eu queria propor só uma coisa para a gente fechar. Vamos fazer uma múltipla dos 4 jogos aqui. Holanda e Catar, dá para cravar a vitória da Holanda em mais de 1,5? Dá, Equador e Senegal, mais de 1,5 para não cravar quem ganha? 2 golzinhos tá resolvido? sim, sim. Irã e Estados Unidos, você quer apostar o quê? Menos de 2,5 gols? Quer no Irã um empate? A vitória do Irã tá pagando 4, tá?
Eu iria no Irão empate menos 2,5. É uma boa. E no empate, mas 2 gols e meio é bem provável. Aí a gente é pego de surpresa e o jogo acaba com 3 gols, né? Mas Aí sai um 3-3, igual saiu Camarões e Sérvia, ou um 3-2, igual Coreia do Sul e Gana. E, são os dois extremos, né? Última rodada, jogo decisivo, basicamente é o confronto direto, levando em consideração que dificilmente Gales vence a Inglaterra. sim, o Ou, nós jogo vamos, tenso, o jogo ou vamos ter o pesado. extremo, ou vamos ter Gana e Coreia. Mas o meu palpite é para jogo com menos gols. Sim, Se você não quiser cravar ali menos 2,5, não ficar tão refém de 1-1, 1-0, põe menos 3,5, que o 2-1 entra. Vai pagar um pouco menos, sim. mas no conjunto é mais E possível, né? Irã lembrando que é uma empate múltipla mais de 4 menos jogos, três e né? meio é Então possível. tem essa questão de multiplicar as odds, né? E aí Inglaterra é mais de 1 gol e meio contra Gales. Inglaterra mais 1,5. Assim Perfeito, dá dá para pra fechar cravar assim. aí. Então a gente falou Holanda e mais de 1 gol e meio, mais de 1,5 Senegal e Equador, Irã ou empate, e aí menos de 3 gols e meio para ser conservador, e vitória da Inglaterra e mais de 1 gol e meio. Eu vou parar de compartilhar a tela e eu vou simular isso aqui para ver quanto é que ficaria na casa que a gente costuma apostar. Será que a gente vai botar uma moeda nessa aposta aqui? Vamos botar uma moedinha nessa aposta, né, Bruno Félix? A gente está falando da Vamos, vamos. aposta aqui, né? Então vamos fazer. Vamos lá então. Senegal e Equador mais de 1 gol e meio. Deixa eu fazer direito. Eu vou fazer no caca. Olha, o Luiz Alex fazendo bobeira. Enquanto eu faço aqui, Bruno Félix, fala de alguma coisa interessante, hein? Você viu a história da Juventus? Que loucura, cara. Cara, história da Juventus, eu ia te falar do Vitor Pereira. Não, não, do Vitor Pereira também é assim, piada, né? A É do aquilo, Vitor o pessoal, Pereira é piada. de um modo geral, a galera, principalmente, é óbvio que a gente sabe que existe um pouquinho disso quando se fala em imprensa paulista, imprensa carioca, as alfinetadas, basicamente os torcedores do Flamengo falando, principalmente nas redes sociais aí, de eles até usam o termo paulistada, né? Eles estão empolvorosos e tal. Cara, o ponto que eu vejo aí não é a questão do Flamengo. Provavelmente o torcedor corintiano ia estar bravo se ele fosse para o 15 de Jaú. Não tem conversa. Questão, ou para algum clube europeu, asiático, o ponto não é o clube. Não é o fato dele ir para o Flamengo, mas sim o que foi usado para justificar a não renovação e as informações que dão conta é que ele tinha o contrato de renovação na mesa dele há 3 semanas e não andou. E sim, convenhamos, era muito claro já desde o início, já pelo menos que ele não iria ficar, né? Num nenhum momento acompanhando assim o dia a dia nesse final de temporada parecia que ele ia renovar o contrato com o clube. E aí agora tem que aguentar a piada do o Benjamin Bach falando que E esse é o vão grande usar o ponto, médico da assim. A sogra com o questão não é Neymar. não renovar com o Corinthians para acertar com o Flamengo. É mentir. É você não ser Sim, sincero. Espera que eu falo, não vou renovar, o contrato vai acabar e vida que segue. Ok. exatamente, Daí você exatamente. vai criando história, subterfúgio, fala da sogra, não sei o que lá, e blá 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 blá. E aí dá essa bobeira toda. Que o Corinthians não tem condição de dar para ele o elenco que o Flamengo pode dar, isso é óbvio. Isso é óbvio. E se ele saísse do Corinthians e alegasse, ó, não vai ficar, não vou ficar porque não vou ter a condição ideal para desempenhar o que eu acho que eu tenho que desempenhar no dia a dia. Beleza, acontece, faz parte, é o direito dele. Ou quero renovar, mas eu quero dois caminhões de dinheiro e não um só. Também é o direito de qualquer profissional. Mas daí Foi por usar um o que foi caminho muito usado. ruim, né?
E vai ser Óbvio xingado quando vier jogar em que, São que Paulo e tem vai. que lidar com isso. Ponto. Vamos lá, Bruno Exatamente. Félix. Agora, o torcedor precisa aprender que quem gosta do clube é o torcedor. Ponto. Isso. Esquece. 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 Bruno Félix. Vamos Equador no lá, Vini. empate, mais de um gol e meio, tá pagando 1,47. Holanda, cravado, mais de um gol e meio, tá pagando 1,32. Se você colocar vitória da Inglaterra, mais de um gol e meio, tá pagando 1,75. E aqui é a grande diferença. Se você for no Irão empate e menos de 2,5 gols, paga 2,50. Se você colocar menos de 3,5 gols, paga 2,30. E aí, na Não tá soma de ruim. tudo, se você for com menos de 3,5 gols, dá vezes 7, né? A odd dá 7 uns quebrados. E se você for no menos de 2,5 gols, a odd dá 8,50. Então, é uma odd interessante para 4 jogos. Não é nada Sim. demais, não é nada extraordinário, mas é uma odd interessante. Se você botar 10, você ganha 85. Se você botar 100, você ganha 850. Se você botar 1.000, você ganha 8.500. Tudo é de quanto você quer perder, ou de quanto você pode perder. Mas Sim. é interessante e é E é provável. uma aposta até certo ponto provável e conservadora, apesar de algumas coisas prováveis não terem acontecido nessa Copa aí, por A enquanto, gente com teve vitórias de poucos dias Arábia sem surpresa, Saudita. né? Oi? A gente teve poucos dias sem surpresa, né? Sim. Porque mesmo E, no dia que parecia que estava tudo controlado ali, você ainda tem uma derrota ou outra, mas acho que talvez o dia mais comum foi o dia que Messi, Lewandowski e Mbappé fizeram gols, né? O dia que a sim, Polônia venceu, o dia que a Argentina venceu o México e o dia que a França venceu a Dinamarca num jogo apertado, assim. Mas de modo geral é isso, assim. Coisas poucos comuns têm acontecido nessa Copa do Mundo. Então, é sempre bom ser conservador nas apostas, assim. Tem muita coisa que não deveria acontecer acontecendo. é isso. Bom, esse vídeo é uma retomada, acabou ficando até um pouquinho mais longo do que a gente costuma fazer, do que nós nos acostumamos a fazer durante o ano de 2022, em que nós fizemos muitos vídeos aí sobre Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Série A, mas é a retomada, então vamos ajustando novamente e devemos voltar com vídeos aí para a rodada, para o complemento dessa terceira rodada, para os outros grupos. E se formos fazer algo diferente, avisaremos. Então, você que continua aqui inscrito no canal, muito obrigado, porque o canal acabou nesse tempo, não diminuiu, digamos assim. Então, muito obrigado a você que continuou e dá para dizer que vocês estão aqui esperando a retomada. Então, é o que nós queremos fazer agora. O Vini está com o microfone cortado. Então, se você tá voltando aqui ao canal, ou se você é novo, se inscreva, acompanhe aí o dia a dia dessa reta final de fase de grupos e aí depois o mata-mata conosco, dando dicas aí para aposta, seja nas plataformas de aposta, as tradicionais, nos bolões aí de firma. É isso. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Vini, valeu. Até a próxima. Um grande abraço a você, a Gabi e aos gatinhos, né? É, Todos eles, todos os gatos e são sete. gatas. São sete. Tem um gato para cada gol da Alemanha. Então, O Bacaragol da Espanha contra a Costa Rica. é, mas aí não é tão impactante, né? Como um 7-1 Não. uma seleção como a brasileira. O Então é isso. Bacaragol do Valeu, Corinthians e do Vini. Santos, no seu Obrigado. caso. Isso, também. Com o Tevez dançando. Teve isso. É isso, valeu, Vini, valeu você que continuou aqui e que está começando agora. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.